Olá, meu nome é Liz Kimura e eu quero te apresentar o meu segredo de planejamento. Eu uso um calendário anual onde você tem numa única página a visão do ano inteiro. Sabe quando você usa os seus, a seu calendário, o seu planner, onde você tem a opção de ter a visão do dia, da semana, do mês? E quando você tem a visão do ano, normalmente tudo que você consegue ver são apenas pontinhos. Você sabe que naquele dia tem um compromisso, mas você não sabe qual é. Então, eu adoro, né, brinquedinhos digitais, mas eu acho que esse daqui impresso, né, em tamanho normal, é que aqui eu estou mostrando a versão digital, né? Mas assim, eu tenho ele impresso e isso eu faço há muitos anos. Acho que se bobear quase 2 décadas, eu utilizo esse tipo de calendário. Claro que nada se cria, né? Tudo se copia, mas na realidade eu me inspirei naqueles calendários norte-americanos, onde eles normalmente são plastificados e você utiliza as canetinhas de quadro branco. Mas essas canetas costumam ter uma ponta muito grossa, então tinha vezes que eu não conseguia, apesar da vantagem de poder apagar e escrever de novo, a legibilidade acabava ficando comprometida. Então, nesse daqui, eu criei de uma maneira em que a primeira vantagem, você tem a visão global, a visão do todo. Para quem me conhece, eu sou especialista em mapas mentais e essa é outra vantagem muito grande que a gente utiliza nessa metodologia, né? Ter a visão do todo. E aí, vocês vão reparar que cada mês ele está dividido em 5 semanas. Dá uma olhada. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Não tem nenhum mês que está apenas com 4. A gente tem ela 5. Porque se eu organizasse ele em 4 semanas, quando tem, por exemplo, nesse caso, né, a gente vai ter em janeiro 5 domingos. Então, um dia vai ficar aquele dividido com um outro dia no outro mês. Então, fazendo ele de 5 semanas, você consegue ter cada dia, sabe, sem ter que dividir, né? Repare que eu não tenho, porque assim, eu tenho compromissos um dia inteiro. Imagine 2 dias inteiros divididos numa, né? Cada um com metade de um dia. Eu falei assim, não funciona para mim. E, por exemplo, a minha semana começa na segunda-feira. Então, hora que você olhar aqui, nós temos a coluna dos dias úteis e a coluna de finais de semana. E quando eu mencionei de dividir em 5 semanas, porque você tem o finalzinho do mês anterior, né, e já o comecinho do mês seguinte. Porque às vezes você marca um compromisso, mas o que acontece? Ele está aqui, esse finalzinho, por exemplo, nessa página, e no mês seguinte você acaba meio que se desconectando com o que aconteceu no mês passado, só que ele continua na mesma semana. Então aqui a gente repete o finalzinho da semana anterior para você poder perceber, né, quais são os impactos. Quando você marca um compromisso, ele vai impactar nos dias anteriores e nos dias seguintes. Então, com essa visão global, você consegue ter essa visão de como que esses compromissos se relacionam, como que eles se impactam. Eu, por exemplo, tenho vários amigos chineses. Apesar da minha ascendência ser oriental japonesa, eu tenho vários amigos chineses. Então, aqui em janeiro, repare, nós vamos ter o 28 de janeiro, o início do ano do galo, no horóscopo chinês. E esse calendário tem várias marcações. Por exemplo, aqui nós temos o início do horário de verão, né? Nós também temos lá embaixo o término do horário de verão, coisas que ano passado, por exemplo, em 2016, eu tive um dos parceiros falando assim, Liz, que tal a gente marcar o curso aberto de mapas mentais, né, na versão presencial num dia X. E esse dia era a segunda-feira subsequente ao término do horário de verão. Eu falei, olha, apesar da gente ter horário de verão há muito tempo, sempre nessa virada dá problema, são voos que as pessoas perdem, ou menos mal que nesse caso todo mundo ia chegar 1 hora
antecipado, né? Uma hora adiantado, porque a gente vai, né, atrasar uma hora saindo do horário de verão. Mas são sempre assim, dias críticos, né? Onde os compromissos podem acabar se atrapalhando por causa dessa mudança de horário. Outro tipo de marcação que nós temos aqui são, por exemplo, feriados nacionais. Você viu como é que vai ser o mês de abril? Eu estou fazendo essa cara porque para quem trabalha, sabe, dia útil faz muita diferença. E nós vamos ter 3 finais de semana seguidos em abril com feriados, né? A gente vai ter o feriado da Páscoa, depois feriado de Tiradentes, então vão ser finais de semana de 3 dias e na sequência vai ser final de semana de, não ser sexta, sábado, domingo, mas ser sábado, domingo e segunda-feira. Né? Quando eu comentei isso de ter final de semana e a semana, porque às vezes você vai marcar uma viagem, então se eu tivesse a minha semana começando na segunda, eu teria sábado aqui e domingo no outro dia. Então o que acontece? Aquele compromisso de final de semana acaba ficando né, uma parte aqui, uma parte ali. Então aqui fica mais fácil de eu visualizar a sequência de dias dividindo entre dias úteis e finais de semana, porque isso para mim facilita muito a minha semana começar na segunda-feira. E outra característica que nós temos é o tamanho, né? Eu vou colocar mais ou menos no tamanho que seria mais ou menos os dias, o tamanho dele real, na hora que você imprimir. Então, ele dá aqui só um tiquinho a mais assim, onde, repare, ele tem esse tamanho. Cada dia, quando você imprimir o seu calendário, né, cada dia ele tem o tamanho de um post-itzinho amarelo, aquele post-it padrão, porque os nossos compromissos mudam. Então, o que você faz? Mudou o compromisso? Então, você simplesmente desgruda e gruda no outro dia. E existem aqueles outros tipos de post-its que eles têm aqui, por exemplo, né, 3 deles têm o tamanho de um post-it amarelinho. Então, é quando eu costumo colocar compromissos no período da manhã, compromissos no período da tarde e compromissos à noite. Que afinal de contas, para quem mora em São Paulo, é complicado você marcar compromissos externos, né? Vários compromissos num mesmo período. Então, eu já tenho aqui 3 post-its, ou para bloquear um dia inteiro, né? Ou cada um deles num período. E a vantagem é que você utilizar o código de cores para determinar diferentes tipos de compromissos. Então, reuniões externas, compromissos pessoais, né? Questões de saúde. No meu caso, como eu tive câncer de mama em 2013, eu tenho muitos post-its para os meus exames periódicos, meus retornos ao oncologista. Então, eu tenho aí esses diferentes post-its. Então, eu também sou casada, tenho uma filha, aí compromissos de marido, compromissos de filha também ficam todos aqui grudados. Ou outro recurso que eu utilizo é o código de cores em canetas. Então, eu acabo utilizando cores diferentes de canetas para, assim, o que está escrito numa determinada cor é um compromisso do meu marido, ou, né, determinada outra cor é compromisso da minha filha. Então, dessa maneira, né, numa única olhada, eu consigo perceber essa diferença de compromissos. E outra coisa que esse calendário também tem aqui no finalzinho é o mês de janeiro e fevereiro do ano seguinte. Então, quando a gente chega aqui em dezembro, aqui no cantinho que é o finalzinho de novembro, eu tenho janeiro e fevereiro de 2018. Porque no Brasil é bem característico a gente agendar alguns compromissos após o carnaval. Este ano o carnaval está no último dia do ano, mas este ano não, em 2017, né, o carnaval está no último dia do ano. Já em 2018, ele vai aparecer
nos dias 13 e 14, né? 13 vai ser carnaval e 14 quarta-feira de cinzas. Outra possibilidade que existe nesse calendário é personalizá-lo junto ao designer que desenvolveu esse calendário comigo. Eu vou te mostrar como que eu personalizei o meu calendário. Este é o meu calendário personalizado. Na versão que a gente tem no curso, cada aluno recebe o arquivo em PDF, né, para poder imprimir ele na gráfica da sua preferência. Então, mas você também pode me pedir para fazer o seu personalizado. Então, como que eu personalizei o meu? No meu, ele tem, por exemplo, o carrinho, né, indicando que esse é o dia de rodízio do meu carro. Né? E aí eu tenho aqui o dia do rodízio da minha sócia. E eu tenho, por exemplo, o feriado estadual de São Paulo. Então, tem assim as marcações de feriados nacionais, mas no meu tem, como eu moro em São Paulo, eu tenho os feriados estaduais do estado de São Paulo e também os do município de São Paulo. Fora marcações de datas comemorativas importantes dos meus entes queridos. Por exemplo, eu tenho aqui o bolinho para representar o aniversário, né? E também a cruz para representar data de falecimento. A minha família não é assim religiosa, mas nós temos aí um pouco de espiritualidade e frequentamos assim templos budistas e fazemos missas para os antepassados. Então eu já sei assim que, por exemplo, né, da cultura japonesa, a gente pode comemorar aniversário de vivo no dia do aniversário, né? Ou então nos dias subsequentes, jamais antes. E essa é a diferença com os que partiram. Então, quando a gente tem a data, né, de alguém que faleceu, a missa pode ser celebrada até essa data ou antes, nunca depois. Então, o japonês tem muito essa coisa entre vivo e morto, que nem muita gente gosta de kimono e não sabe qual que é o lado, porque a camisa tem ocidental, é de um lado para feminino e outro lado para masculino. E no jeito japonês, o kimono, você veste ele de um lado para vivo e do outro lado para morto. Então, dependendo de como a pessoa às vezes aparece na TV, uns programas de televisão, eu falo, vixe, Maria, não foi esse ator, essa atriz não foi orientada e acabou usando o kimono, né, para ser cremado, né, a versão de morto. Então, tem essas diferenças. A dica do vivo é quando você tem o kimono, a parte esquerda fica em cima, de maneira que a sua mão direita consegue guardar coisas aqui. Se ele tiver do contrário, aí o que acontece? A dobra vai estar de um jeito que para você colocar teria que fazer essa curvinha para guardar alguma coisa aqui em cima na roupa. Então, só um parênteses aí da cultura japonesa. E também tem a possibilidade de você adicionar o seu logo, né? No caso aqui eu tenho o logo da minha empresa e o logo da J-Play, que está aqui desse lado. Aqui, o logo da J-Play, que é meu grande parceiro e quem está gravando aqui os vídeos para que você possa assistir. Além da mudança de cores também. Então, tive clientes que pediu para trocar essas cores pelas cores também do logo da própria empresa. Então, esse tipo de marcação é possível ser feita. Se você quiser uma personalização, é só entrar em contato, que o Renato Hayashi, meu super designer aí, pode fazer isso para você. Então, agora que você tem aí uma visão global de como que é esse produto, eu vou te mostrar a versão vertical e também num outro vídeo, se você tiver interesse em adquirir, como faz para comprar. Na versão vertical, repare, ele tem 1,34 m de altura, é quase do meu tamanho, brincadeirinha, eu sou um pouquinho maior que isso,
E aqui de largura, ele tem 75 centímetros. Então, essa posição, esse formato, eu desenvolvi para uma aluna em Porto Alegre, porque ela não tinha nenhuma parede livre. Todas as paredes ou tinham um cômodo, um móvel, ou quadros. Então, a única coisa que ela tinha livre era uma porta. E o que acontece? Eu tive alunos que compraram essa versão, só que a porta deles era, por exemplo, 70 centímetros. E aqui são 75. Então, é importante você verificar qual que é e por que a gente preservou esse tamanho dos 75 centímetros. Para não alterar o dia. Então, cada dia continua tendo, né, o tamanho de um post-it. E aí eu tive aluna que acabou cortando pela metade por causa da maçaneta e ficou primeiro semestre acima da maçaneta e segundo semestre abaixo da maçaneta. E esse calendário, reparem, quando foi no ano passado, nós tivemos Olimpíadas, então a abertura foi no dia 5 de agosto e eu cheguei a ter convite em fevereiro ou março para dar palestra no dia 5 de agosto e eu pensando, mas em que horário? Porque 5 de agosto é a abertura das Olimpíadas. E o cliente falou, nossa, puxa vida, nós precisamos rever o nosso evento porque a gente nem se dava conta. Quando nós fomos chegando perto das Olimpíadas, isso estava noticiado em tudo quanto é canto. Mas quando você faz esse planejamento, né, com essa visão global, com essa antecipação, né, saber datas... aqui não diria assim comemorativas, né? Mas, por exemplo, grandes eventos que vão ter impacto na sua vida e na vida de muitas pessoas, deixá-los anotados com antecedência é muito importante. Também tive outra cliente que ela ligou falando, nossa, Liz, você não acredita, me avisaram que a apresentação de balé da minha sobrinha ia ser no dia 30 de outubro de 2016. E quando ela anotou no post-it e foi grudar, já estava lá no calendário avisado que era segundo turno das eleições que nós tivemos em 2016, eleições, então já estava anotado no calendário, primeiro turno, segundo turno. Por acaso, em São Paulo não teve segundo turno, mas com certeza, quando eles marcaram a data, acho que eles não tinham se dado conta que ia impactar dessa maneira. Então, por isso que já ter algumas informações pré-anotadas é muito importante, sendo que dependendo da carreira em que você atua, existem datas específicas a serem anotadas. Por exemplo, se você é médico, então vai ter lá o dia do oftalmologista, o dia do otorrino, né, o dia do médico, então tem o dia do dentista, né, do cirurgião dentista, então vão ter várias datas comemorativas também para você colocar de acordo com a sua profissão, ou por exemplo, o dia do funcionário público, que acaba sendo, né, um feriado para os funcionários públicos. A gente tem aqui, por exemplo, o início das estações, o dia da secretária, e eu já deixei anotado, por exemplo, a Black Friday. Sabe quando que é a Black Friday? É na sexta-feira seguinte à quinta-feira do Dia de Ação de Graça norte-americano, porque existe o Dia de Ação de Graça canadense, que é numa outra data. Então, eu já deixei anotado para você ficar, de olho nos preços, para quando chegar a Black Friday, você saber que realmente conseguiu aí um bom desconto. Então, na versão vertical, a diferença é que você vai ter apenas 2 meses, né, 2 colunas de meses, e ele vai estar separado entre primeiro semestre e segundo semestre. Então, primeiro semestre em cima e segundo semestre abaixo. Mas também, do mesmo jeito, vai te ajudar a fazer esse planejamento, porque quem planeja, realiza. Desejo um 2017 incrível para você e todos os seus entes queridos.